Vamos lá para análise macro. Bom, chegou o grande dia que o Banco Central do Brasil vai precisar decidir quanto que ele vai cortar na nossa taxa de juros aqui no Brasil. E isso vai refletir muito forte na nossa bolsa, dependendo como vier essa decisão que vai acontecer hoje. E eu vou explicar o porquê e também eu vou explicar por que tem tanta indecisão sobre essa decisão dele hoje aqui no Brasil. Além de alguns dados que vão sair aqui no Brasil, que eu vou comentar, e também nós tivemos ontem um balde de água fria sendo jogado no mercado americano, porque as bolsas estavam subindo forte, mas depois voltaram tudo, e eu vou falar o porquê que isso aconteceu, além de comentar sobre a alta expressiva das bolsas europeias agora nessa madrugada e a queda das bolsas asiáticas também nessa madrugada, que estão fazendo preço principalmente para refletir para a gente aqui no Brasil, né? E óbvio, pegar tudo isso que aconteceu e no final vou dar um reflexo do que é mais provável que aconteça na nossa bolsa aqui hoje, beleza? Então, se esse é o tipo de conteúdo que te interessa e quiser receber ele todos os dias antes da nossa bolsa aqui abrir, só se inscrever no canal. E eu tenho uma novidade para vocês que eu deixei aqui na descrição, que é a abertura agora da nossa comunidade do Análise Macro. Vai ser as informações todas que eu falo aqui entregues para você aí no teu WhatsApp antes do mercado aqui do Brasil abrir e antes dos outros mercados também se movimentarem, beleza? Então eu vou deixar o link aqui, é só acessar ali e entrar lá que é de graça, beleza? Então vamos lá. Bom, primeiro movimento. O Banco Central do Brasil vai precisar decidir a taxa de juros hoje e temos a indecisão muito forte se vai ser um corte de 0,25 ou 0,50. E a raiz de tudo isso é porque muita coisa daquela reunião que ele cravou que ele ia dar 0,50 de corte nessa reunião aqui, quando ele faz uma decisão e ele precifica a próxima, não quer dizer que ele vai ter a obrigação de cumprir, porque se os dados mudarem, ele pode alterar. E foi o que aconteceu. Nós tivemos aí dados ruins lá nos Estados Unidos durante esse período, que fizeram os juros lá permanecerem altos ainda, ou seja, a expectativa que não caia juros por lá. Agora tivemos uns outros dados, como o emprego americano, que deu uma desacelerada, aí deu um otimismo que poderia ter corte, e obviamente, nós temos o fato aqui interno que vai fazer mais preço, que é a questão do poder inflacionário que vai ter essa enchente lá no Rio Grande do Sul, né? Que eu já comentei aqui, vai gerar inflação de alimentos, o que pode afetar a decisão do nosso Banco Central aqui hoje, né? Então, possivelmente ele vai botar tudo isso na balança e decidir entre cortar 0,50 que ele tinha já dito que ia dar ou diminuir para 0,25. Lembrando, o mercado vai gostar muito se ele cortar o 0,50. Por quê? Obviamente, juros caindo mais rápido, bolsas tendem a se aproveitar desse movimento. Só que, se ele cortar 0,25, aí vamos ter que ter algumas reprecificações e pode gerar, sim, uma precificação de queda amanhã para a nossa bolsa aqui, pelo menos ali na abertura, né? E, óbvio, tudo vai ficar voltado não só para a decisão dele, mas o que vai vir escrito que são os próximos passos para ver se ele vai determinar o próximo passo aí da decisão de juros também aqui no Brasil. Então, por isso que a gente vai ficar de olho. Esse evento só vai acontecer hoje, depois das 6 da tarde, então o mercado já vai estar fechado, mas para a gente vai refletir amanhã, né? E é de extrema importância. Hoje aqui nós vamos ter aí as vendas do varejo que vão sair às 9 horas em ponto, então pode precificar a nossa abertura ali, ajudando ou não no otimismo da bolsa hoje, por conta de que a previsão das vendas do varejo é que ela vem uma desaceleração na parte anual, né? Que vai ser visto como bom, porque vai dar a entender, se vir desacelerando as vendas do varejo, vai dar a entender que sim, o Banco Central vai ter mais um motivo para cortar o 0,50. E se não vier isso, né, se vier mais forte as vendas no varejo, aí joga as apostas para que ele corte menos os juros por conta de que precisa ainda ter uma desaceleração para ter um controle da inflação mais preciso possível, beleza? Então essa é a leitura desse dado. E relacionado ao balde de água fria que teve nas bolsas americanas ontem, foi a fala de um dos membros do Fed,
em que ele falou que se o crescimento lá dos Estados Unidos, da economia americana, continuar e o emprego ainda permanecer forte por lá, eles não vão ter corte de juros esse ano. Basicamente foi isso que ele falou, em outras palavras, né? E, obviamente, bolsas tendem a realizar um pouco das altas. Lembrando, a gente tem que ficar atento porque bolsas americanas estão nas máximas históricas. Tá aí quase 1% só de pegar nas máximas históricas. Então isso é de extrema relevância porque qualquer movimento negativo tem um grande espaço para realizar as bolsas por lá. Então por isso que a gente sempre fica atento ao que está acontecendo lá e o que pode refletir para a gente aqui. Agora, durante essa madrugada, as bolsas americanas estão neutras ali, nada de muito relevante. Então para hoje não vai refletir muito para a gente, a não ser, né, que mude e saia alguma informação ao longo do dia, porque mais 3 membros do Fed vão falar hoje. E, dependendo das falas, pode alterar esse cenário para eles e refletir para a gente. Mas o que mais vai refletir para a nossa bolsa aqui hoje, nessa madrugada, foi o fato da Ásia ter caído, né? Hoje as bolsas asiáticas caíram como um todo, muito puxado pela parte de tecnologia. Algumas empresas bem famosas de tecnologia, como a Nintendo, estão caindo expressivamente, mais de 5%, e também nós tivemos aí uma queda, que essa sim vai fazer preço para o Brasil, que é uma queda no setor imobiliário por lá também. Tanto é que o minério de ferro já desabou aí quase 3% só nessa madrugada e vai refletir, obviamente, para a nossa Vale aqui no Brasil no momento da abertura dela. E a gente lembra que ao longo do dia tudo pode acontecer, mas o cenário que transmite da Ásia para o Brasil é um cenário sim negativo para a nossa bolsa aqui, olhando para o cenário asiático. A Europa está vivendo um mundo em paralelo porque as bolsas estão subindo por 2 fatores. Um, são alguns balanços que estão saindo bons por lá e ela acabou subindo, e o outro é relacionado à produção industrial da Alemanha, que veio menos pior do que o esperado, ou seja, caiu menos do que era esperado. E isso foi visto como positivo pelas ações por lá e fizeram as bolsas ajudarem no otimismo nessa madrugada. Lembrando que também tivemos decisão de juros lá na Suécia e a Suécia foi o segundo país do planeta, dos mais ricos, a reduzirem a taxa de juros. Ela declarou hoje a redução de 0,25 na sua taxa de juros por lá. E isso é positivo porque as principais economias, as economias mais ricas do mundo, reduzindo sua taxa de juros, começa a sobrar mais dinheiro aqui para os emergentes também, né? Pensando na segurança de investimento lá ou aqui, beleza? Então, pensando num contexto geral, nós ainda temos um cenário mais para um pessimismo do que para um otimismo, pela nossa maior ligação com China do que com Europa, beleza? Mas a gente sabe que os dados internos que vão sair hoje, como as vendas do varejo, vão impactar a nossa bolsa ali no momento da abertura e também vai ficar muito à mercê da expectativa do que vai rolar nessa decisão de juros aqui do Brasil. Então, possivelmente hoje não teremos um grande movimento, porque todo mundo vai ficar meio que na expectativa aí do que o nosso Banco Central vai fazer. Mas, a princípio, esse é o cenário de uma leve queda na abertura e leve alta para o dólar na abertura. Nada de muito relevante, beleza? Então, se esse é o tipo de conteúdo que te interessa e quiser receber ele todos os dias antes da nossa bolsa aqui do Brasil abrir, só se inscrever no canal. E se puder deixar o like, é o jeito que o YouTube reconhece o nosso trabalho. Valeu, um abraço!